Então, pessoal, bom dia a todas e todos. Hoje é um prazer enorme, uma alegria, uma felicidade estar falando com a professora Eneida. Eu fui aluna dela no doutorado na Universidade Federal, numa matéria que nós tivemos lá, foi ótimo, maravilhoso. A professora é pós-doutora em Direito, né? Já teve no México, nos Estados Unidos, enfim, aqui no Brasil também, como pós-doutorado. Doutora e mestre pela Universidade Federal do Paraná, é professora do PPGD, né? Mestrado e doutorado da Universidade, na Universidade Federal do Paraná, e de graduação também. Então, é uma honra hoje estar conversando com a professora Eneida aqui, e ainda mais sobre um tema que é tão importante, né? Nós estamos aí nessa sequência de palestras e aulas a respeito desses temas voltados a essas candidaturas femininas. E muito importante porque esse ano, né, é um ano crucial para isso, todos os anos de eleições, essas atividades são bem comuns. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre feminismo, também sobre violência política contra a mulher e violência contra a mulher na política, né? Nós temos aí esses dois aspectos. E eu acho que a professora Eneida nos traz aqui uma visão muito interessante sobre todos esses aspectos e vai contribuir muito aí com a formação de todas nós. Professora, então, a palavra é sua. Muito obrigada por ter aceitado esse convite e vamos começar. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui com vocês. Qualquer coisa, vocês vão me avisando ali meio pelo chat, que para não ficar com eco na minha própria voz, já que eu estou em dois dispositivos, eu desliguei o som da outra, tá, gente? Então, só para vocês saberem, que vocês começarem a falar aí, talvez eu pareça estar ignorando, mas eu não estou ouvindo. Eu agradeço muito a Ana Paula por essa oportunidade de conversar com vocês. Como ela disse, a gente se conhece há bastante tempo, né? E a gente tem discutido aí como tem construído, né, caminhos para uma política diferente do que ela está sendo feita agora. E aí ela me chamou para falar de violência política de gênero, que é uma coisa que acontece há muito tempo, mas a gente não tinha esse nome. E mais recentemente a gente acabou dando o nome para a coisa, né? A gente acabou criando aí essa categoria, inclusive tornando-a norma jurídica mais recentemente, né? A gente tem agora até a criminalização disso. Eu preparei algumas anotações aqui para falar com vocês, mas se ficar menos interessante, se vocês quiserem falar de outra coisa, por favor, aí deem um jeito de me interromper, possivelmente através do aplicativo para eu conseguir enxergar, e aí a gente vai derivando um pouco para o que interessa mais vocês. O que eu preparei aqui para conversar com vocês? Primeiro, partir da ideia de que política é diálogo, política é alteridade. Então, para eu acreditar que é possível a construção da política, eu preciso acreditar que a outra pessoa que pensa diferente de mim merece ser ouvida. Vocês devem imaginar para onde eu estou caminhando, né, com essa conversa. Então, a política é isso, é a construção de consensos provisórios, de consensos que não são permanentes, não são para sempre, que podem ser reconstruídos. Pessoas que estão de um lado, em determinado ponto, podem estar com você em outro ponto. Isso a gente vê muito na política partidária e às vezes algumas pessoas estranham isso, né? A gente vai ter aí essa dimensão coletiva da política. Na política a gente constrói. Agora a cadeira começou a cair, gente. É o que faltava. Hoje tá. Olha, pensa que. Não sei se Mercúrio está retrógrado, mas vamos culpar o planeta aí, né? Porque, enfim, algo está acontecendo. Mas essa dimensão coletiva, essa construção coletiva, então, política nunca é imposição de uma ideia sobre a outra. É sempre uma construção paulatina, espalhada no tempo, onde as pessoas que pensam diferentes não são inimigas, né? São adversárias políticas com outra visão de mundo que, como vocês estão vendo na política desde sempre, às vezes se tornam aliadas em determinados momentos, tal. Enfim, né? Porque também é preciso construir novos caminhos. Qual que é o problema disso? Nós estamos vivendo, e não apenas no Brasil, mas no mundo inteiro, uma destruição dessa esfera política. Porque nós temos aí a demonização da política. Então, falar que vai entrar para a política é mais ou menos falar que vai entrar para uma organização criminosa, né? Vai começar a vender drogas, fazer orgias, enfim, trabalhar com coisas moralmente condenáveis, porque as pessoas veem negativamente essa política, né? Veem que não deveria estar funcionando como está, que todo mundo que entra ali quer alguma coisa pessoal, quer alguma coisa, quer fazer o bem só para você, para ela mesma e para a família, mas não quer o bem comum, e a gente vai demonizando essa esfera política, e vocês viram como até alguns órgãos de controle vão entrar fortemente nessa construção desse discurso de negação da política.
né? Essa demonização de quem está na política, de como é feita a política, ela vem sendo feita assim, de maneira bastante enfática nos últimos anos. E a gente vai ter também uma outra coisa que se soma a isso, que é um discurso de ódio, de negação do outro, de falta de alteridade, de defender, inclusive, que aquela outra pessoa que pensa diferente de você, ela não deve sequer existir. Né? E a gente vê isso, como eu disse para vocês, não é um fenômeno brasileiro, exclusivamente. A gente vê alguns reflexos disso no Brasil, mas essa aniquilação de quem está do outro lado. Eu trabalho também com direito desportivo, eu brinco que é bem torcida. Né? Eu adoro ir em estádio, gosto muito de acompanhar esportes, e sempre me pareceu muito irracional você odiar uma pessoa porque ela estava usando uma cor diferente de camisa. Você não conhece a pessoa, você não sabe o que ela pensa, você não sabe o que é a vida dela, mas ela está torcendo para outro time, logo você às vezes se sente autorizado, inclusive, a usar de violência física contra a outra pessoa. Isso para mim sempre foi algo inexplicável. Assim. Eu gosto de ir em arenas esportivas, inclusive para experiências sociológicas e antropológicas, mas isso para mim era muito esquisito. A pessoa não conhece a outra. Por que ela joga alguma coisa capaz de machucar? E vocês viram que não é só jogar, né? Atualmente as pessoas estão surrando mesmo, né? Estão, inclusive, matando outras pessoas que vestem cores de outros times. Isso está igual na política. A gente, de repente, se sente à vontade para vaiar, para fazer calar e até para atingir fisicamente essas pessoas, né? E, enfim, de maneira violenta. Então, a gente vai destruindo o espaço da política. A política deixa de ser possível num ambiente em que você demoniza esse espaço e que você deixa de respeitar a existência das outras pessoas porque ela pensa diferente de você. Eu adoro as redes sociais também, entusiasta, daquelas que acharam celebratórias de primeiro momento, falaram assim, agora ninguém segura essa democracia, porque as pessoas podem conversar de maneira assíncrona, né? Eu posso comentar agora e a Ana entrar de noite e continuar, e daí vem a Edivana e comenta depois, a Ariana comenta amanhã de manhã, e eu continuo aquela conversa e de repente a gente está junto numa arena absolutamente libertária e livre, de liberdade de expressão, e a gente construindo coletivamente sem precisar estar fisicamente presente no mesmo momento. Ou seja, isso ia ser emancipador por uma ideia de democracia. E aí vocês viram o que aconteceu. Né? Nas redes sociais, essa ideia de que é possível você ofender outras pessoas e tentar calar essas pessoas pela ofensa, ela é mais presente ainda, ela é mais evidente. E a gente vai ver como isso vai ter um recorte de raça e de gênero também bastante marcante. Estamos em polvorosa com a compra do Twitter por um bilionário. Não sabemos o que pode acontecer a partir disso. Muita gente feliz com isso, porque é mais liberdade de expressão, é menos moderação e, portanto, mais livre. Mas temos que lembrar que esse mesmo bilionário atuou para destruir o regime político, né, para atacar aí um presidente democraticamente eleito, para garantir acesso à matéria-prima para o seu desenvolvimento aí industrial. Ou seja, eu confesso a vocês que eu estou um pouco cética em relação à potencialidade positiva da entrada em jogo deste milionário específico, embora confesse que depois de ter andado num Tesla, eu comecei a respeitar o rapaz, porque alguma coisa de boa passa na cabeça daquele homem. Mas qual que é a nossa questão agora? Recuperar essa possibilidade da política, recuperar essa dimensão positiva da política, respeitar as pessoas que pensam diferente, ouvir e construir coletivamente, fazer pontes, mais do que construir muros, e fazer pontes sabendo que são consensos provisórios. E também, né, eu não sei se vocês lembram, esse dia aconteceu novamente um fato parecido, da onça com a capivara. Vocês viram da onça com a capivara, né, gente? Mas vocês não devem lembrar. Vocês viram que a onça comeu uma capivara, e isso quase derrubou o Twitter, que onde já se viu, né? Até as onças estão assim, né? Porque vocês sabem que antes da violência elas eram veganas, tal. Tem toda essa... Daí o pessoal usa de ironia. Mas um tempo atrás, o Rodrigo Hilbert, que é praticamente... Ele é para a sociedade brasileira o que é evidências para a música popular brasileira, né? Ele é uma unanimidade. Ninguém fala mal do Rodrigo Hilbert. Porém, um tempo atrás, uns 6, 7 anos atrás, talvez um pouco menos, a pandemia deixa a gente um pouco confusa em relação ao tempo, mas ele foi fazer um cordeiro e ele mata o cordeiro no programa.
E aquilo causa onde já se viu essa violência. Eu falei, gente, o que vocês acham? Que nasce ali na bandejinha do supermercado e tal? Então, o que a gente precisa recuperar é essa dimensão de que a política não é feita na bandejinha, ela não vem na bandejinha do supermercado, tá, gente? A bandejinha, ela vem depois de um processamento, né? Há um pouco de disputa, há um pouco de construção coletiva. Eu não sei se a Luciana está falando, não sei que está mexendo. Só um minutinho que eu acho que tem alguém que está com o microfone aberto. Eu acho que está aberto o microfone. Só um pouquinho. Não sei se consegue fechar. Desativei. Só porque como eu comecei a mexer ali, eu achei que ela estava falando mesmo, daí eu fui ouvir, mas era um escape. E aí essa dimensão de que a política é feita, às vezes, de uma maneira que a gente não quer enfrentar, porque a gente acha que o cordeiro nasce na bandeja, né, que a carne vem já embalada, que não há nenhum tipo de violência na criação, e, enfim, como que eu posso dizer sem falar morte e extermínio aqui, né? E no processamento dessa carne, a política também é feita assim. Então, a gente precisa também deixar de ser purista em relação à política. A política vai ser feita de consensos, senão ela não vai existir. Daí vocês pensaram, não, mas o bom é que as pessoas todas defendessem os seus princípios no parlamento e que ninguém fosse ceder em lugar nenhum. Beleza, tem duas chances. Ou uma política paralisada, que não faz nada, e aí a gente vai reclamar que o parlamento não caminha, enfim, ou uma política pior que isso, que é uma política de um parlamento homogêneo. E aí todo mundo pensando a mesma coisa, obviamente, naqueles termos vai caminhar. O que para mim é o pior possível. Porque se a gente for reinventar a política, é preciso fazer uma política diferente do que tem sido feito até agora. Portanto, uma política plural, uma política inclusiva, uma política que permita a participação e a voz e a consideração de pessoas que têm visões que não estão representadas hoje nas nossas instituições políticas. Eu ia dizer visões minoritárias, mas são minoritárias só em relação à força. Muitas vezes, a força política, né, ao impacto. Muitas vezes são majoritárias em termos numéricos. E a violência política que vem atacar isso, ela vai atingir muita gente. Ela não vai atingir só as mulheres. E ela vai atingir de maneira diferente mulheres brancas e mulheres negras. Mas ela vai atingir também homens, principalmente homens que, ainda que brancos, escapem daquela visão do homem médio casado com a mulher honesta, né? Do homem branco, proprietário, cristão, cis, alegadamente hétero. Esse cidadão é o modelo de política. Então tem um documentário sobre o Jean Willis, não sei se vocês lembram, ele foi BBB, daí parlamentar, daí acabou tendo que sair do parlamento por conta de graves ameaças, e aí tem um documentário contando, né, como essas ameaças acontecem, é muito complicado. Assim. Então não é só para mulheres e nem só para pessoas pretas. Você vai atingir também outras pessoas, normalmente pessoas que escapam daquilo que se espera, ou daquilo que se vê como a representação política. Eu sempre brinco que se uma alienígena chegar no Brasil e olhar para o parlamento brasileiro, vai achar que nós somos formadas principalmente de cartolas, de casacas e de bengalas, né, que o Brasil é aquilo ali. E não é. Né, mas é este Brasil que está representado. Quando alguém escapa dessa representação, a gente vai encontrar a violência política bem marcada. Se ela é bem marcada em relação àqueles que escapam disso, ela também é bastante marcada em relação à classe, à raça e o gênero. A classe é muito interessante, que eu pego algumas atas passadas e desde muito tempo, você que é um deputadozinho de quinta, primeiro mandato, você não tem capital político, capital familiar, capital financeiro, isso vai aparecer muitas vezes. Né? Então a classe também acaba sendo um elemento. Mas a raça vai ser um elemento muito marcante e também o gênero. Quando a gente tem essa prática de maneira muito frequente, o que a gente vê é uma propensão à exclusão dessas pessoas da arena política. É como dizer, vocês não são desejadas aqui, nós não queremos você aqui, nós vamos deixar isso claro a todos os momentos, então você não vai aguentar. A gente vai tirar você dessa arena política mesmo. A professora Flávia Freidenberg, que é uma argentina radicada no México, ela é pesquisadora da UNAM, ela publicou um livro organizado por ela e uma colega que chama Quando a Ser Política
Le Cuesta la Vida, quando fazer política te custa a vida, em que ela conta histórias sobre mulheres que foram assassinadas quando resolveram entrar para a política em vários lugares da América Latina. No Brasil, a gente tem um caso bem marcante disso, né, 1.500 e tantos dias sem resposta, e a gente tem uma violência política que também é mais frequente, que é aquela de tentar fazer calar, de ridicularizar, de falar da roupa, de falar da maneira como as mulheres se portam, de falar da questão da voz, né? Eu que estou cruzando a praça, como eu digo, né? Saindo de um lugar para outro, botando um pé em cada canoa, nunca achei que minha voz fosse ruim, né? Nunca impliquei com a minha voz, sempre achei que ela estava tranquila, nunca ninguém reclamou em sala de aula, tal. Pois na política, né, veio assim, nossa, uma voz tão fraquinha, né? Por que é uma voz fraquinha? Porque é uma voz de mulher. Então, uma voz aguda, e minha voz não é aguda, vocês devem concordar comigo, né? Minha voz não é aguda, mas ela é aguda demais para a política. Ela só vai ser grave o suficiente quando eu me transformar num homem, possivelmente, né? Até lá não vai ser grave o suficiente. E eu comecei a pensar sobre isso e pensei até em contratar alguém para mudar a voz. Eu falei, era o que me faltava, né? Eu parei, sabe quando você se dá conta? Eu falei, era o que me faltava, que essas pessoas vão me moldar. Não é preciso que eu me pausterize para ser aceita nessa arena política. É preciso que a arena política se pluralize e se acostume com essas vozes. Vocês devem estar vendo também o buchicho que está em torno de mulheres fazendo, ou sendo comentaristas, ou sendo narradoras de jogos de futebol. E dá um estranhamento. A pessoa estranha. Por quê? Porque a gente não está acostumada. Boa, Edivana. Às vezes eu uso humor, né? Mas às vezes o meu humor é um pouco sarcástico. E o sarcasmo é visto muitas vezes como petulância, como arrogância. Aliás, todas as categorias, todas as qualidades que são positivas na política só são positivas quando elas são exercidas por um homem. Então, se você é assertiva, você é você é um líder, mas você é arrogante, se você for mulher. Se você é enfática, você é enérgico, você é firme. Se você é mulher, você é histérica. Então, é muito complicado isso, né? Se você usa sempre a mesma roupa, se você for homem, você é simples. Se você for mulher, é relaxada. Se você não pinta o cabelo, não sei se vocês estão vendo que eu estou resistindo também, né? Vamos ver até que ponto a gente chega nisso. Se você é homem, você é charmoso, né? Mostra maturidade, experiência, alguém confiável. Se você é mulher, não. Aí aquilo não serve. Você tem ali algum tipo de falta de cuidado, né? De falta de tempo. O que acontece? O que essa mulher está fazendo que não está se cuidando? Estudando, de repente? Para quê, né? Mas, enfim. E a gente vai ter essa dimensão da violência política marcada contra as mulheres e trabalhada nesse livro da Flávia Freinberg, também depois por outros estudos, falando que há uma marca quando a violência política de gênero, que ela é baseada em elementos de gênero. E aí vocês já vão antecipar para mim o problema que a gente tem em relação ao feminicídio, que muita gente reclama, porque afinal de contas assassinato é assassinato. Por que às vezes o assassinato é feminicídio? Porque às vezes não é. Aqui a grande questão é marcar que a violência acontece por conta de elementos de gênero. E aí muitas vezes é difícil a gente evidenciar isso. Por que o gênero é importante? Algumas outras vezes não, né? Mesmo coberturas de grandes meios de comunicação, você vai ver que vão falar da roupa e não falam da roupa de outra pessoa. Vocês vão ver a questão, por exemplo, que a sociedade organizou protestos em relação ao preço da gasolina, como quando a gente tinha uma presidenta, e vocês lembram do adesivo nos bancos do carro, a gasolina está, imagino eu, né, que o dobro, pouco mais que o dobro, e vocês não veem a mesma forma de exposição da figura de quem está exercendo a presidência agora, ou seja, a gente tem isso mesmo como marca, elementos de gênero. Vamos ter aí a questão da violência política sendo marco do exercício de direitos políticos e eleitorais, tanto para aquelas pessoas que vão se colocar como eleitoras ativas na discussão política, então não é só para candidatas, né? Nem só para quem está exercendo o mandato, mas também dentro dos partidos políticos, né? E aí vocês vão ver como há muitos relatos de violência política de gênero dentro dos partidos, que também são estruturas que não estão acostumadas a ter mulheres
em posições de destaque ou em posições de tomada de decisão. Não vou nem dizer em posições de comando, porque dos 30 e poucos partidos no Brasil, a gente tem 3 com mulheres dirigindo. Isso é muito pouco, se a gente for pensar. Tem um que tem mulher e homem, que é a rede, que sempre vai ter um casal de porta-vozes, né? Então é uma mulher e um homem, mas se vocês... Não sei, eu não entrei ontem, mas a última vez que eu entrei no site do TSE era um homem que estava como presidente, e aí a gente tem o PCdoB, a gente tem o Podemos e a gente tem o PT com presidentas. O resto é tudo homem. E mesmo essas presidentas, às vezes, vão encontrar aí alguma dificuldade em atuar internamente por conta dos homens acharem que aquele é espaço deles. Essa atuação, então, com o objetivo de afetar os direitos políticos eleitorais, tem aí como resultado, ou mesmo como intenção, diminuir o reconhecimento, o exercício dos direitos e das prerrogativas de um cargo público. Então, vocês viram a Isa Pena, né, agora. Então, conseguiram lá a condenação do cidadão, vem outro e diz, olha, para ela foi ótimo sofrer aquele assédio, porque ela conseguiu uma projeção que ela não conseguiu. E, gente, é sério isso, né? Vejam que a gente chega a este ponto de achar que uma pessoa pode se aproveitar de ter sofrido uma situação de violência. Imagino eu que para a deputada seria muito melhor que ela nunca tivesse passado por uma situação daquela, né, na construção da sua carreira política. E aí vem a descrição, né? Agressões, insultos, ameaças, restrições ou negação de recursos. Isso é muito interessante. Deixa eu fazer um merchan aqui. Cadê? Fazer um merchan que no ano passado... Não, ano passado não. Falei para vocês que a pandemia deixa a gente meio confuso. Em 2020, a gente fez uma pesquisa sobre a representação política feminina em campanhas eleitorais de mulheres, analisando as candidaturas à Câmara e a Prefeitura em Curitiba e em Natal. E aí a gente pegou e foi atrás dos dados. E descobrimos que 99% das mulheres que estavam concorrendo na eleição municipal de 2020, nessas 2 cidades, receberam recursos financeiros na quinta-feira anterior à eleição. Ana Paula sabe melhor do que eu. Se é possível gastar recurso que chega na quinta-feira antes da eleição, quando na sexta-feira já uma série de atividades políticas estão restritas e no dia da eleição você não pode distribuir santinho. Ou seja, a não ser que você consiga na própria quinta-feira uma gráfica que produza um monte de santinho para você e você consiga distribuir na sexta e no sábado, que é muito pouco provável, você não vai conseguir gastar esse dinheiro. Teve gente que recebeu o dinheiro depois da eleição, mulheres principalmente. E aí o que a gente vai ter? A gente vai ter a negação de recursos como uma dimensão dessa violência política de gênero. E isso é todos os partidos, gente. A gente tem, até se vocês entrarem no site do Link, a tabela que a gente, do Núcleo de Investigações Constitucionais, link.com.br, vocês vão ver a tabela e vocês vão ver, e a gente está anotando ali todas as candidaturas de todos os partidos. Vocês vão ver que não faz diferença se a mulher é de esquerda, de um partido de esquerda, de direita ou de centro. A gente vai ter essa repetição na maioria dos partidos políticos, de maneira muito enfática. Isso é uma forma de dizer, beleza, a gente vai cumprir a cota, vai deixar você aquizinha, mas você não vai receber um tostão, a sua campanha não vai ser competitiva, a sua candidatura vai naufragar, e a gente vai ter um argumento para dizer, viu como não adianta trazer mulher para partido? A mulher não faz voto. Claro que não faz voto. Não faz voto porque não tem visibilidade. Então, ali a gente conseguiu demonstrar com dados empíricos, concretos, com dados retirados tanto dos 72 horas quanto do sistema de candidaturas de acompanhamento do TSE, como isso aconteceu. Isso foi tão grave na última eleição que o TSE mudou uma regra dizendo que os recursos têm que ser passados para as mulheres até a prestação parcial de contas, que acontece no dia 13 de setembro. Então, a gente vai ter aí um pouco mais de tempo para essas mulheres conseguirem fazer essa campanha. Como eu disse, a proteção se dá às eleitoras, às lideranças de movimentos sociais que fazem política sem fazer política partidária, filiadas, candidatas, detentoras de mandato e ocupantes de outros espaços de poder. Para assustar vocês, eu vou trazer um dado que foi aí produzido a partir da análise de 39 países, todos eles lá do hemisfério norte, né? Estão falando do norte global. Entre as mulheres parlamentares, 40% delas sofreram ameaças. E 80% das mulheres sofreram agressões psicológicas, comentários sexistas ou humilhações. 80% das mulheres do norte global. Estamos falando aqui da Europa,
da América do Norte, estamos falando de países que têm um grau de desenvolvimento econômico maior do que o nosso e que, portanto, também vão ter, em tese, uma situação melhor para as mulheres na sociedade. São todos os países que têm mais mulheres no parlamento que a gente, porque a gente perde para muito pouca gente. Então, todos aí dão um banho na gente em número de mulheres. 80% delas sofreram agressões psicológicas, comentários sexistas e humilhações. E 20% delas sofreram violência sexual em sua atuação. Se a gente vai para uma pesquisa específica sobre os parlamentos europeus, e a gente vai analisar 123 mulheres de 45 países, 81 membros do parlamento e 42 membros da assessoria. 85,2% afirmaram ter sofrido violência psicológica durante o mandato parlamentar. 85%, gente. E eu e a Ana aqui incentivando as mulheres a entrar na política. Vejam como a gente tem coragem de fazer isso. Né? Isso a gente está falando de novo dos parlamentos europeus. Né? 46,9% ameaças de morte ou ameaça de estupro ou espancamento. 58,2% alvo de ataques sexistas online. 67,9% alvos de comentários relacionados à sua aparência física ou com base em estereótipos de gênero. 24,7% violência sexual, 14,8% violência física. Isso é uma enormidade. E as mulheres parlamentares com menos de 40 anos foram mais frequentemente sujeitas a assédio psicológico e sexual. Né? A gente vai ter isso, portanto, como um problema mundial, um problema muito presente em todos os espaços de política. Como é que a gente vai fazer isso? Como é que a gente vai fazer para mudar isso? A gente não pode se resignar. Por quê? Cada vez que a gente deixa de ocupar um espaço, esse espaço passa a ser ocupado por quem sempre ocupou. Isso vai naturalizando o caráter masculino da política. Mas eu também não quero que ninguém seja mártir. Longe de mim aqui, achando que vocês devem sacrificar seus corpos, suas almas e suas mentes no altar da República para que as mulheres da próxima geração tenham melhores condições. O que a gente precisa entender aqui? Primeiro, é preciso que muitas mulheres entrem na política. Muitas mulheres entrem nos partidos políticos. Porque aí o nosso número vai constranger essas situações de violência. Eu vejo isso dentro de partidos políticos. Quanto mais mulheres ocupam espaços de poder dentro dos partidos políticos, menos violento é o partido político em relação às demais mulheres. E às próprias mulheres. Claro que se é uma em um diretório de 99 pessoas, esta mulher estará pouco protegida e possivelmente será alvo desse tipo de violência. Se forem 50 mulheres em 99 integrantes do diretório, não haverá espaço para comentários sexistas, um ou outro vai escapar. Mas aí, o número de pessoas que vai olhar para o cidadão e vai dizer, sério isso? Vai ser muito maior e vai criar o constrangimento. Então, essas pessoas estarão menos à vontade para fazer esse tipo de crítica. A gente está vendo isso acontecer também em parlamentos onde as mulheres começam a atuar em um número muito elevado. Né? A gente já vê a melhoria. Tá bom que aqui no Paraná tá difícil eu dizer isso para vocês, porque a gente tem um número muito pequeno de mulheres, né? Mas em outros espaços, outros estados, a gente já vê isso acontecendo. Então, a gente tem no Paraná algumas mulheres que são presidentas de Câmara Municipal, em que isso já vai se alterando por conta do número de mulheres ali presentes. E a gente também, né, que com o direito ao nosso lado, a gente pode acionar as regras jurídicas que foram integradas em agosto do ano passado à legislação para nos proteger. Então, há um conceito de violência política trazido pela Lei 14.192, que diz, né, considera-se violência política contra a mulher toda ação, conduta ou omissão com a finalidade de impedir, obstaculizar ou restringir os direitos políticos da mulher. E aí o que a gente vai ter é modificações no Código Eleitoral, vedando propaganda que tenha esse tipo de conteúdo, né, que deprecia a condição de mulher, estimule sua discriminação em relação ao gênero, né, vamos corrigir a lei, ou em relação à cor ou à raça. Também vamos ter um especial aumento de pena em relação à calúnia na propaganda eleitoral, lá no artigo 323 do Código Eleitoral, que fala, né, que aumenta-se a pena de 1/3 até metade se o crime envolve menosprezo ou discriminação à condição de mulher ou à sua cor, raça ou etnia. Temos mais um artigo que vai tratar exatamente de violência política de gênero, que é o 326B do Código Eleitoral,
que coloca lá: assediar, constranger, humilhar, perseguir ou ameaçar por qualquer meio candidata a cargo eletivo ou detentora de mandato, utilizando-se de menosprezo da condição de mulher ou a sua cor, raça ou etnia, com a finalidade de impedir ou dificultar a sua campanha eleitoral ou o desempenho do seu mandato eletivo. Gente, eu sou quase uma abolicionista em matéria penal, então eu confesso para vocês que eu tenho um certo desconforto em criminalizar determinadas condutas, ainda mais quando a gente criminaliza exigindo dolo específico, como é o caso do tipo aqui. Porém, já que está ali, a gente pode atuar no sentido de provocar o Ministério Público para propor ações penais contra atos de violência política de gênero. Todos os crimes eleitorais são crimes de ação penal pública incondicionada, né? Não precisa que a vítima se sinta aí à vontade para provocar uma ação dos órgãos de controle, mas o Ministério Público pode atuar assim. Temos também a questão da modificação da lei dos partidos políticos, que vão ter que adequar os seus estatutos, colocando normas de prevenção, repressão e combate à violência política contra a mulher. E aí vocês estão vendo nos últimos tempos os partidos políticos se movimentando nesse sentido, de modificar os seus estatutos para fazer incluir normas nesse sentido. Mais do que normas jurídicas, no entanto, o que a gente precisa é mudar as práticas. E para mudar as práticas, a gente precisa alterar as mentalidades. E aí, minha gente, a gente está com a vida ilhada, porque isso não é fácil. Né? Se a gente tem os discursos políticos, os discursos mediáticos, os discursos do mercado e da sociedade aceitando a violência contra a mulher como algo quase natural, a gente tem uma dificuldade muito grande em alterar as mentalidades. Se a gente tem uma sociedade que aceite que uma mulher ganhe menos do que um homem simplesmente porque é uma mulher, vai ser um grande desafio alterar a mentalidade em relação à política. Se a gente tem uma mulher negra ganhando 30% do que ganha um homem branco, a gente tem um sério desafio a vencer. Mas nós precisamos mudar essa mentalidade. Mudar a mentalidade por meio dos meios de comunicação, nos fazendo ouvir, nos fazendo falar. Agora é assim, qualquer coisa. Agora eu tô que nem. Eu ia fazer uma crítica, mas não sei se cabe mais. Logo que saiu a Constituição de 88, o Ministério Público ocupou um espaço de muito destaque. E aí a gente brincava que membro do Ministério Público abria a geladeira e dava entrevista. Né? Porque, enfim, havia uma luz ali, dava entrevista. Eu tô assim também. Agora eu tô falando. Porque é preciso que a gente faça com que os meios de comunicação se acostumem com a nossa voz. Achem, que normalizem que nós sejamos fonte de informação. E eu brinco que, como constitucionalista, eu falo do preâmbulo até as disposições constitucionais transitórias. Né? Então, qualquer coisa eu falo. Falo de esportivo, de tributário, de administrativo, falo de eleitoral, falo de acesso à informação. Né? Vocês veem como, ultimamente, eu tenho tido bastante trabalho em relação a isso. Né? E falo de idosos, indígenas, falo de tudo, está tudo na Constituição, eu posso falar de tudo. Então, ocupar esses espaços, fazer com que uma mulher possa falar de temas que não sejam só temas de mulheres, que a gente possa discutir matriz energética, que a gente possa discutir infraestrutura, que a gente possa discutir modelo tributário, uma coisa que eu estou doida para discutir. Aliás, se vocês quiserem discutir, eu estou doida para discutir uma reforma tributária que seja de fato uma reforma que realize o artigo 3º da Constituição. Né? A gente tem visto como isso piorou nos últimos anos em vez de melhorar. Né? Como é que a gente vai trabalhar com isso? A gente precisa de mulheres pensando as cidades, para que não haja uma pessoa infeliz que vá fazer um viaduto, que tem uma passarela que não passa um carrinho de bebê, porque foi projetado por um homem que nunca empurrou um carrinho de bebê na rua e não sabe que precisa passar na calçada. Sem falar das calçadas de Curitiba, é a nossa insistência em usar salto alto, né? Que, enfim, é outro papo, né? Vamos ler o mito da beleza e vamos descobrir que aquilo era feito para que nós, presas, passássemos mais devagar na frente dos predadores e não pudéssemos fugir rapidamente de um ataque. E nós nos achamos empoderadas dentro de salto, em cima de salto alto. Vejam como a mentalidade é uma coisa complicada. Temos que mudar os ambientes partidários, por isso as mulheres precisam entrar também nos partidos políticos. A organização parlamentar precisa ser diferenciada. Né? A gente precisa de mulheres nas mesas, fazendo as discussões, chamando na xincha, desculpem. Vai passando o tempo, a gente vai se sentindo à vontade, a gente começa a usar esse tipo de coisa. Mas orientando, chamar na xincha é orientar a bancada, tá, gente? Orientar a bancada. Dizer assim, não, eu sou mulher do meu partido, eu vou aqui dizer como que a gente deve votar nisso. E não só tema de mulher, não é só em março que a gente quer mulher orientando bancada. A gente quer mulher orientando bancada em relação à reforma política, à reforma trabalhista, à PEC da imunidade. A gente quer essas mulheres ocupando esses espaços. E outro grande desafio vai ser vencer o eleitorado.
E aí, esse é o grande... Não sei se já pediram voto na rua, gente. Eu já pedi voto para outras pessoas na rua. E sempre vou pedir voto para as mulheres na rua. E volta e meia eu atravesso a 15. Não sei se vocês são todas de Curitiba ou todos de Curitiba, mas eu atravesso a 15 fazendo isso, né? Então, normalmente eu ando ali da Santos Andrade até a Boca Maldita. E uma vez uma senhora me fez andar 7 quadras atrás dela, conversando com ela sobre, né, um determinado voto. E aí era um voto de uma mulher, ela falou, não, mas essa mulher é divorciada. Eu falei, a senhora acha que não tem homem divorciado lá no Congresso Nacional? Você acha que não tem, então? É só essa mulher que é divorciada. Não, mas mulher é diferente. Porque mulher tem que se preservar, ela tem que se sacrificar pela família. Como é que a gente vai mudar essa mentalidade? Né? E aí, se vocês quiserem se desanimar, a gente vai ter muitos dados sobre isso nos livros da Manuela Dávila. Não só o livro Revolução Laura, que é é um depoimento pessoal, né, da sua experiência, inclusive agrediram fisicamente a Laura enquanto bebê no colo da Manuela. Isso, não sei se eu aguentaria, eu acho que eu largaria os bets, mas agora ela organizou um livro com várias mulheres de distintos partidos. Então a gente tem desde mulheres de esquerda até mulheres de direita, até mulheres que caminham ali no meio, como a Tabata Amaral, contando de como foi essa violência de gênero. O eleitorado precisa saber que isso existe e precisa principalmente entender que isso é inaceitável. E vou terminar aqui a minha intervenção, que eu tinha combinado que eu ia falar menos do que eu falei, mas, enfim, dizendo que apesar de tudo isso eu tenho esperança. E aí eu trago para vocês um trecho de um poema chamado Esperança, da Cora Coralina, para ver se a gente se anima, que diz o seguinte: por que ela tem esperança? É que tem mais chão nos meus olhos do que cansaço nas minhas pernas, mais esperança nos meus passos do que tristeza nos meus ombros, mais estrada no meu coração do que medo na minha cabeça. Vamos ver se a gente impulsiona essas mulheres todas para que tenha mais estrada no coração dessas mulheres do que medo em suas cabeças. Obrigada, Ana. Desculpa a confusão aí e o à vontade aqui. Nossa, professora, imagina, essas coisas acontecem, não prejudicou em nada também. E sua fala foi assim maravilhosa, porque inclusive eu quero deixar aberto agora para quem quiser fazer uma pergunta. Nós temos aí 10 minutinhos ainda para encerrar. E é bem isso, enquanto a professora falava, eu pensava, eu tenho falado muito em todas as palestras que dou, principalmente para as mulheres, nessa questão de formação política para mulheres, que o lugar da mulher na política não é só na comissão de educação para que a mulher tenha lá o berçário à disposição, ou a saúde da mulher, ou a violência contra a mulher. A mulher precisa discutir as leis orçamentárias, saber fazer emenda às leis orçamentárias, discutir leis orçamentárias, plano diretor, as questões estruturais, estar nas mesas, falar de orçamento, falar de tributação. E isso tudo é o que precisa realmente a própria mulher, as mulheres políticas se conscientizarem disso. Porque também tem um outro problema, professora, que na realidade nós não tocamos aqui, mas que inconscientemente, quem sabe até como um inconsciente coletivo ou algo que já está inserido intrinsecamente na mulher, é a falta de sororidade entre as mulheres. Nós nascemos, fomos criadas e precisamos mudar esse estigma, esse estereótipo de que mulher sempre está disputando contra a mulher em vários aspectos. É porque é o cabelo, é porque é a blusa, é porque fala, é porque isso. Então, existe muito esse estereótipo entre as mulheres, nós precisamos quebrar isso e, além disso, estarmos conscientes que a mulher na política tem um papel realmente de representatividade, não só nos espaços que são intitulados femininos, mas em todos os espaços. Isso é representatividade. Como a professora falou, nós somos hoje maioria, e ainda somos colocadas como minoria dentro da política, quando na realidade deveríamos ser no mínimo 50% dentro ocupando as cadeiras em todas as câmaras municipais, assembleias, enfim. Pessoal, eu achei ótimo, maravilhoso, foi super proveitoso. Eu não sei se alguém quer fazer algum comentário. Desculpa, eu tô com a minha voz meio rouca, porque eu peguei uma gripe essa semana. Agora pega a gripe, a gente tem que se esconder numa caverna. Não é Covid, mas tem que se esconder na caverna.
Alguém quer fazer algum comentário ou alguém quer fazer alguma pergunta? Oi, Ana, eu gostaria só de falar rapidamente, sei que o tempo é curto, eu quero agradecer sempre a professora Eneida, uma excelente palavra e sempre dando esperança para a gente. E agradecer aos meninos também, que eu convidei agora de manhã e que vieram, a Ariane, a Mariana, que eu vi a Adelaide, que está aí, então é importante. Nesse sentido, eu quero dizer o seguinte, eu acho que nós mulheres precisamos articular mais. Como é articular mais? A gente precisa dialogar, como a gente está fazendo agora, e essas diferenças, elas entram num objetivo comum, que é o poder para as mulheres. Vamos falar simplesmente a palavra. Nós precisamos ocupar esse espaço, como a professora Eneida falou agora, mas a gente precisa aprender a estratégia, inclusive, planejamento, estratégia, articulação. Então, e a gente também, o que me preocupa nesses avanços e recuos, é que a gente, às vezes, eu estava até conversando, eu mandei uma mensagem lá para a Ariane hoje de manhã, eu falava isso para ela, que a minha preocupação é esses desvios, sabe? Porque, às vezes, o entretenimento no mau sentido, porque eu sou apaixonada também por futebol, por esporte, na OAB a gente faz um trabalho bom nesse sentido, mas às vezes o entretenimento, o mau entretenimento nos desvia de algumas questões. Eu acho que a gente precisa ficar muito atento. Sempre falo que a gente precisa ter atenção duplicada, nós como mulheres, nesse sentido, para que a gente não desvie, porque no geral, as pessoas, os homens em especial na política, eles são muito bem articulados. Eles sabem fazer o planejamento. Por exemplo, eu vejo uma questão assim no dia a dia que eles já estão planejando aqui de 4 anos, e nós estamos planejando as mulheres daqui 4 anos. A gente tem essa noção, a gente tem esse sentido de que a gente, para ocupar esse espaço de poder, a gente precisa se organizar, precisa articular, precisa montar estratégias. Então, só fica ali um questionamento para a gente pensar. Obrigada e até mais. Eu que agradeço, Edivana. De fato, a gente não tem um futebolzinho do sábado, né? Que não é um futebolzinho do sábado, é uma articulação política, social, econômica, enfim, em que eles vão construindo redes, né? E a gente não tem isso. Eu criei acho que já faz uns 20 anos, um grupo chamado Mulheres de Frases, em que a gente se reunia para discutir literatura escrita por mulheres, e que na verdade virou outra coisa, né? Virou uma rede de apoio, nós mulheres passamos por várias coisas durante essas 2 décadas, e virou isso mesmo, virou uma rede de construção coletiva de projetos e de rede de apoio para projetos individuais, né? Então a gente funciona isso, mas eu concordo com você, a gente tem um problema de socialização. Como nos impuseram esse dever de cuidado, né, que alguns chamam de amor e a gente chama de trabalho não remunerado, a gente não tem tempo para isso. A gente não encontra espaços para essa construção coletiva, o que impede que a gente exerça isso, né, que pode ser chamado de sororidade, né, Ana, para além desses espaços, né, para além disso. E eu vejo isso mudando, né, que as mulheres estão ocupando já um espaço de construção de redes e, de fato, a gente não quer estar só na política, a gente quer estar no poder, né? A política a gente faz toda hora, a gente faz política aqui, conversando, mas a gente quer estar em espaço de poder para que os resultados, os projetos, o conteúdo do direito seja mais plural, mais democrático, mais inclusivo, e não feita só para aquele sujeito transcendental que a gente sabe que é aquele casaca, cartola e bengala que está no parlamento. Exatamente, professora. E só para encerrar aqui, eu queria colocar também que nós vamos ter ainda aqui, acho que até eu vou falar sobre isso, é que as mulheres, elas, além de tudo, tecnicamente precisam estar preparadas. Então, assim, quando é uma eleição municipal, por exemplo, aqui nós estamos agora na eleição estadual e federal e tudo mais, precisa saber o que você vai fazer. Eu já vi muitas mulheres que estão se candidatando, mas não sabem exatamente né, qual é o seu papel lá, qual é o seu limite, quais são as repartições de competências. Parece uma coisa assim bem complexa, mas precisa entender disso se você quer encarar esse mundo, esse universo aí da política, para que você até, entre aspas, não cometa uma fraude eleitoral na oferta daquilo que você vai ofertar ao seu eleitorado, né? Então eu acho isso bem importante. Daí quando eu oferto
essa fala, essa palestra, falou, vamos falar da lei orgânica, da Constituição. Ah, não, isso deixa para depois, né? Isso deixa para depois de eleito, agora você está querendo antecipar. Eu não coloco dessa forma. Eu acho que o momento para falar disso para as candidatas é justamente agora, para que compreendam justamente o que podem e o que não podem fazer, né? Quais são os seus limites, inclusive. Eu acho isso bem interessante. Até, professora, nós estamos terminando, mas eu queria só comentar uma coisa. Nessas últimas eleições, eu tive vários casos de mulheres que não receberam o financiamento, né? Nem a tempo, receberam um dia antes ou depois, ou nem receberam. E com base nas instruções do TSE, né, nas resoluções do TSE, que eu sei que a professora é absolutamente contra, mas eu me apeguei no artigo 16 lá de uma resolução e coloquei. Depois eu não tive tempo de entrar com AINE, já entrei com AINE, porque já tinha havido a diplomação, pedindo no mínimo aí, né, a questão da cassação do mandato do parlamentar, porque não houve a correta distribuição dos 30% para as mulheres e tal. Claro que não consegui, né? Porque daí eles, não é lei, então não se aplica. Essa resolução, então não... A gente sempre fica naquele vai e volta, né? Naquele bate e bola que não acaba tendo muito resultado para as mulheres. Mas eu acho que a gente está caminhando. Acho que a gente já caminhou, né? Estamos caminhando. Eu acho que a gente vai ainda chegar a um lugar melhor do que estamos. Quem sabe com uma reserva até de cadeiras, como foi a proposta da professora Ana Cláudia Santana aqui na Câmara em Curitiba, né? Claro que nós temos aí outras questões envolvendo isso, precisaríamos de uma alteração constitucional, mas esse seria o ideal. E eu quero agradecer, professora, vou devolver a palavra, quero agradecer a sua participação, foi ótimo, foi fantástico. Eu sei que agora para a professora está complicado, né? É pré-candidata, então eu sei que é algo bem, bem complicado de voltarmos a conversar, mas quem sabe é isso, uma outra oportunidade, a gente volta mais um pouco, conversa mais um pouco. Eu vou publicar no YouTube essa palestra também com a sua autorização e vamos continuar aí nessa luta com todas nós aí, né, unidas para tentar fazer alguma coisa diferente. Então, professora, por favor, devolva a palavra e aí nós encerramos. Eu que agradeço, foi muito bacana conversar com vocês, colocar aqui algumas angústias, algumas preocupações. Eu vi que tem uma pergunta da Luciane ali. Luciane, o deputado Fernando Cury, ele foi suspenso por 6 meses por decisão da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, depois de uma decisão que era muito menor, era simbólica, daí uma reação dos coletivos de mulheres do Brasil inteiro, muita pressão sobre a Assembleia Legislativa de São Paulo, e aí levou a suspensão por 6 meses. Né? Então, por muito menos, né, a gente tem aí algumas representações sendo cassadas, mas no caso dele foi uma suspensão por 6 meses, que também é grave. Né? Alguém ficar 6 meses afastado do exercício do mandato é grave. E, na minha opinião, poderia ser um pouquinho mais, mas, enfim, é melhor do que o início daqui. De fato, eu estou jogando o corpo na luta política, né, depois de incentivar tantas mulheres para fazer isso. Estou fazendo um diário para tentar processar isso, né, processar como eu estou me sentindo deste lado. E talvez reescreva algumas coisas que eu escrevi teoricamente a respeito do direito eleitoral, porque, enfim, sentir na pele as dificuldades faz com que a gente tenha um olhar diferente. Mas a intenção é que vocês tenham muitas mulheres à disposição do seu voto aí nas próximas eleições, que vocês tenham mulheres que representem pautas e visões de mundo muito diferentes e que vocês possam escolher qualquer uma dessas mulheres para te representar. Se você achar, nossa, mas olha, essa mulher não é perfeita para me representar porque ela tem esse detalhe na biografia ou no projeto dela. Gente, a gente elege um monte de homem ordinário. Não vamos esperar mulheres extraordinárias para merecerem o nosso voto. Só assim a gente vai conseguir construir não só um parlamento mais democrático, mas principalmente um direito e uma sociedade mais democráticos. Sem isso a gente não vai conseguir avançar. Agradeço novamente, gente. Professora, então um abraço, um beijo, boa sorte nessa caminhada. Tenho certeza que vai ter um sucesso enorme. Não posso fazer propaganda antecipada aqui, senão... mas vai dar tudo certo e conte comigo sempre no que for preciso, tá bom? Um abraço, um beijo, obrigada a todas pela participação aí. E qualquer probleminha que vocês estejam tendo na lista de presença, não se preocupe que eu mando depois para todas de novo, tá bom? Então, um abraço, gente, até mais. Tchau.